Uma verdadeira desilusão, deu um empate no jogo entre Benfica e Vitória em Guimarães, numa partida bastante atípica, mas afinal, quem é que é ou são os culpados desta divisão de pontos? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. No dia do vídeo de Guimarães, o Benfica afogou-se e não foi além do empate frente ao Vitória por 2-2. É jogo a contar para a 21ª jornada do Campeonato Português. Os vimaranenses estiveram duas vezes na frente do marcador, num duelo que decorreu sob uma intensa chuva em Guimarães. Tiago Silva, de grande qualidade, e André Silva marcaram para a equipa da casa, ao passo que Rafa Silva e Artur Cabral, já aos 90 minutos, foram os autores dos golos do Benfica no Minho. Um jogo que não deixa grandes memórias e realizado em condições muito difíceis, o que dificultou muito a qualidade do jogo, que muitas vezes mais pareceu um jogo de polo aquático. Um péssimo resultado para o Benfica, que está agora numa liderança partilhada com o Sporting, com os Leões com menos um jogo. Se com o relvado cheio de água já se previa uma partida muito difícil, antes do apito inicial já havia uma grande surpresa. É que Roger Schmidt surpreendeu tudo e todos com o 11 inicial, sem um ponta de lança declarado, numa partida onde, dadas as circunstâncias e as condições do terreno de jogo, se exigia a aposta em cruzamentos e em lançamentos longos para a área. O treinador do Benfica acabou por corrigir essa má decisão ao intervalo e lançar Artur Cabral, que devia ter começado logo de início. Não consigo perceber a razão para ele não ter colocado um avançado de início, ainda para mais quando Cabral vive o seu melhor momento do Benfica, vai no quarto jogo seguido a marcar. Não faz sentido algum tê-lo colocado no banco. Ainda assim, o avançado brasileiro ainda conseguiu salvar um ponto. A inclusão de João Mário no 11 voltou a revelar-se um enorme falhanço, acabando por ser um dos jogadores a sair ao intervalo. Cockchute também só fez 45 minutos e estas duas saídas ao intervalo acabam por não surpreender. Nenhum tem características para jogar com o relvado nestas condições, sendo dois jogadores algo macios em campo. Era necessário ter uma equipa de combate preparada para uma batalha naval, algo que não se verificou de início. Neste jogo não era necessária a aposta na criatividade, mas sim na solidariedade e de muito trabalho com e sem bola. As substituições ao intervalo foram a melhor decisão que Roger Schmidt fez em todo o encontro, mas que serviu para corrigir o seu erro quando meteu um 11 que não se adequava como estava o relvado. Uma abordagem inicial péssima e que se revelou fatal. As restantes substituições foram novamente tarde no jogo. Isso é certo que qualquer treinador iria ter muitas dificuldades no jogo destes. Convém não dificultar ainda mais a partida com algumas más abordagens e decisões logo desde o início. As condições estavam péssimas para o estilo de jogo normal do Benfica, que normalmente aposta num estilo mais técnico e de combinações com o relvado aguado. Os jogadores pareceram nunca se conseguir adaptar a esta contrariedade. Tentaram várias vezes jogar pelo relvado quando se pedia um jogo mais direto, à procura de uma referência na área. E se há jogos onde a nota artística não é exigida, era este, onde se pedia um jogo feio, mas eficaz. Apostou-se muito num jogo de posse de bola, com vários passos, num relvado que pedia um jogo muito mais direto. O Vitória pareceu sempre a equipa mais confortável em campo, fazendo uso de um Jota Silva muito inspirado. O Benfica sofreu muitas transições do Vitória, onde a nossa defesa sentiu muitos problemas, principalmente Morato, que foi várias vezes ultrapassado. Só em superioridade numérica é que o Benfica conseguiu soltar-se um pouco mais, mas ainda assim sempre com muitas dificuldades de ultrapassar as condições climatéricas em Guimarães. Com mais um jogador em campo, devia ter-se feito muito mais. Sim, devia ter havido mais tempo de compensação neste jogo, mas os jogadores também deviam ter aproveitado melhor o tempo que houve. É que o Benfica raramente conseguiu incomodar o Vitória, que foi uma equipa muito lutadora e com muita raça, algo que faltou às águias em vários momentos da partida. Um jogo deste tipo era necessário calçar as galochas e ir à luta, algo que não aconteceu infelizmente. O Benfica voltou a viver do talento de Di Maria, que fez duas grandes assistências e que permitiu conquistar este empate muito cinzento. E numa partida atípica é complicado encontrar aqui grandes destaques positivos, mas Turbino voltou a ser decisivo com várias defesas importantes ao longo do jogo, sendo que uma delas foi um frente a frente com o Jota Silva, que ia isolado para a baliza. Artur Cabral vai no quarto jogo a marcar e neste momento não pode ficar no banco de suplentes. É impensável isso acontecer. E se este empate já era mau, ainda há mais más notícias. Orkun Kökçü e Florentino Luís receberam o 5º cartão amarelo da temporada e já são baixas confirmadas para o próximo encontro do campeonato contra o Vizela,
que está agendado para o próximo domingo, a partir das 18 horas, no Estádio da Luz. O treinador alemão vai ter belas dores de cabeça para este jogo. O meio-campo é uma das zonas do terreno mais limitadas na equipa a nível de soluções. João Neves será naturalmente o titular. João Mário e Auschwitz têm jogado em outras posições, podem ser chamados para jogar no meio-campo. E há também a hipótese de chamar algum jovem da nossa formação. Vamos ver qual é que vai ser a decisão, mas primeiro é preciso focar no jogo da Liga Europa frente ao Toulouse. Entretanto, temos outra consequência do jogo de ontem. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol vai fazer uma participação contra Di Maria ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, assegurou hoje o Jornal Record. Em causa estão as declarações do extremo à Sport TV após o empate do Benfica frente ao Vitória, em que o jogador afirmou que as águias estão a jogar contra todos. A sequência dessa declaração, o argentino continuou o seu raciocínio ao queixar-se dos 6 minutos de compensação dados por António Nobre. Contra o Porto e o Sporting dão 10, 11 minutos de compensação, disse Di Maria. Enfim, ele acabou por não dizer nenhuma mentira, mas já sabe da dualidade de critérios. Assim sendo, Di Maria arrisca uma suspensão de 1 a 4 jogos, caso seja dada razão aos árbitros. A pena encaixa na linha A do artigo 158 do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga Portugal e que visa injúrias e ofensas à reputação dos árbitros. O internacional argentino também pode levar uma multa entre os 1.530 e os 7.650 euros. Mas começando a falar sobre notícias um pouco mais agradáveis, e falamos já aqui sobre um feito absolutamente histórico. Diogo Ribeiro, nadador do Benfica, sagrou-se hoje campeão do mundo de mariposa 50 metros no Campeonato do Mundo de Esportes Aquáticos em Doha, no Qatar. É o primeiro português de sempre a conquistar uma medalha de ouro no Mundial de Natação com um tempo de 22,97 segundos. Não tenho palavras para este momento, o meu começo até foi mau, mas estou muito contente por ter conquistado a final, frisou o nadador de apenas 19 anos, imediatamente após a final desta prova. No ano passado, em Fukuoka, no Japão, Diogo Ribeiro tinha dado a primeira medalha a Portugal em mundiais de natação, ao ser segundo na final de 50 metros mariposa, tornando-se já neste ano o primeiro português a chegar a 2 finais. Ainda ontem na live estivemos a brincar, a dizer que o Diogo Ribeiro é que era proveito para aquele relevado do Vitória e Benfica, e é um orgulho ver o Benfica a apostar cada vez mais na natação e ver Diogo Ribeiro a sagrar-se campeão do mundo. Muitos parabéns a ele, merece este feito histórico e não tenho dúvidas que este é apenas o começo do que aí vem com muitas medalhas conquistadas. Uma dobradinha histórica no atletismo. O Benfica venceu o Nacional de Clubes de Atletismo em pista coberta em masculinos e femininos, alcançando uma dobradinha que lhe fugia desde 1994, há 30 anos. Em Leiria, as águias venceram os leões no setor masculino por 1 ponto de vantagem, 97 contra 96. Destaque para Pedro Boaró, que no salto com vara registra um recorde nacional absoluto e os mínimos pós-Jogos Olímpicos de Paris, com uma marca de 5,82 metros. Já no setor feminino, a vitória do Benfica acabou com o domínio sportinguista na modalidade. Foram 13 títulos consecutivos. As águias alcançaram 93 pontos contra 90 do Sporting. Fatoumata Diallo bateu o recorde pessoal nos 400 metros femininos com 53,63 segundos. Esta é uma vitória absolutamente espetacular para o atletismo do Benfica e todos os atletas e treinadores merecem os parabéns por esta grande conquista. É mais uma bela vitória no futebol feminino. O Benfica goleou o Valadares Gaia por 4-0 e passou às meias finais da Taça de Portugal. A partida de sentido único para as encarnadas ficou marcada pela expulsão de Ania logo aos 5 minutos, o que dificultou ainda mais a tarefa do Valadares Gaia. No primeiro tempo faturaram para as águias Nicole Reisler aos 13 minutos e Maria Lido aos 19, sendo que na segunda parte houve tempo para 2-3 a marcar com a camisola do Benfica, Chandra Davison aos 78 e Paige Almondries aos 85. Agora as comandadas Filipe Patão vão medir forças com o Sporting nas meias finais, disputadas a 2 mãos. Esses encontros serão jogados nos dias 28 de março e 21 de abril, estando a final marcada para dia 18 de maio no Estádio Nacional no Jamor. Dupla vitória no voleibol. No sábado o Benfica sofreu para vencer o Sporting, mas acabou mesmo por derrotar os Leões por 3-2, num derby extremamente emocionante. Num jogo renhido do primeiro até ao último suspiro, foi o Sporting a começar a sorrir no primeiro set, 27-29, e voltou a fazê-lo no segundo parcial, 22-25,
mas o Benfica teve uma reação a campeão, vencendo os 3 sets seguintes. O Glorioso venceu o terceiro set, 28-26, sendo que essa diferença de 2 pontos foi repetida no quarto parcial, 25-23, obrigando o derby a ir uma negra, e aí as Águias foram mais fortes e acabaram por triunfar por 15-8. Já ontem o Benfica teve um triunfo mais tranquilo, diante do Vitória por 3-0, com os parciais 30-28, 25-23 e 25-21. Os tetracampeões nacionais dominaram o opositor, que deu uma boa réplica. Invicto, o Benfica passou a somar agora 31 pontos, com 11 vitórias em 11 jogos. É nova vitória no derby, depois de já ter vencido os Leões na Liga dos Campeões, o Benfica goleou o Sporting para o campeonato por 6-1, em jogo da 17ª jornada do Campeonato Nacional do Alcapatins. Ao intervalo, as Águias já estavam com uma larga vantagem, indo para o descanso a vencer por 5-0. Carlos Nicoli aos 6, 23 e 24 minutos, o espanhol Nil Roca aos 18 e o argentino Pablo Alvarez aos 24. Quase resolveram o jogo a favor das Águias no primeiro tempo. Já na segunda parte, Roberto Benedetto assinou o 6-0 aos 29 minutos e o melhor que o Sporting conseguiu fazer foi marcar o gol de honra por intermédio de Gonçalo Romero ao minuto 33. Apesar desta vitória, o Benfica ainda ocupa a 4ª posição do campeonato com 35 pontos, a 11 o surpreendente líder oliveirense. Triunfo no regresso do campeonato de handball, no regresso da Liga depois da paragem de mais de um mês e meio devido ao europeu e depois do Benfica ter perdido 3 dos habituais titulares, o lateral Petar Orisic, o central Jovan Lombroso e o guarda-redes Mike Jensen, as Águias venceram o Avanca por 42-32, numa partida disputada no Pavilhão da Luz. As Águias chegaram ao intervalo a vencer por 21-12. Na segunda parte, o treinador J. Gonzalez rodou muito a equipa e deu minutos a vários jovens jogadores. O ponta alemão Ole Ramel foi o melhor marcador do jogo, com 10 gols marcados. As Águias estão a viver uma nova remodelação na modalidade, naquele que é mais um ano zero desta equipa. Têm sido muitos nos últimos anos. A vitória acaba por permitir ao Benfica reforçar o terceiro lugar com 43 pontos, mas muito longe do líder Sporting, que tem 51. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares, na tua opinião, o que é que se passou neste jogo, quais é que foram os principais pecados do Benfica nesta partida, terá sido as condições do relvado, as coisas do treinador ou a má exibição dos jogadores. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso não tenhas feito, deixa um gosto e subscreve o canal e deixa na caixa de comentários #Dilúvio em Guimarães. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.